qual que é o grande desafio que eu acho que todos que estão transitando nesse contexto de startups, que a gente tem em deixar o ecossistema do Ceará um pouco mais sólido e mais respeitado e mais bem visto. Eu acho que são com iniciativas desse quilate aqui, né? Assim, eu acho que ao chegar ali você já vê por si só a qualidade, né? O encantamento que as pessoas que fizeram isso daqui têm em ter uma entrega para a sociedade, que eu acho que isso daqui não é uma entrega de valor só para as startups, é um retorno à sociedade, é um give back, né? Então a gente tem aprendido muito nesse contexto das startups em dar o retorno, né? E aí, poxa, o que é que esse cara, um médico, está fazendo aí, né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, como que a Idun nasceu, né? A Idun ainda é um filho que ainda está aprendendo a ficar de pé, na verdade, né? Então ele foi concebido e projetado desde 2020. Na realidade, a Idun, eu tive um sonho durante um voo daqui para São Paulo. As coisas, né, era meio assim e era como se fosse uma rede se conectando. Por isso o nosso nome, Saúde Conectando Vidas. E se a gente olhar, a nossa saúde, ela é a base da nossa vida. Se a gente não tem saúde, a gente não tem uma qualidade de vida. Só que muitas vezes a nossa saúde ela fica em segundo plano. Se eu perguntar para todos vocês aqui, quem tem aí na palma da mão os seus exames ou a sua saúde, o seu histórico de saúde dos últimos 3 anos? Em 10 segundos para acessar o seu histórico de saúde na palma da mão. Agora, se eu disser em 10 segundos, peçam aí uma pizza para todo mundo comer aqui na sala. Vocês conseguem? Se eu disser assim, vamos lá, peçam um transporte para a gente ir para Beira-Mar. Vocês conseguem? Se eu disser assim, faça agora um Pix para mim aqui, todo mundo, vamos lá, faz um Pix de R$10 para mim. Vocês conseguem. Mas a saúde a gente não consegue. E por ser tão desafiador, talvez foi isso que nos movimentou e isso que foi a mola mestre para dizer assim, eu vou parar de atender e de operar. Eu tinha 15 anos já de formado, 10 anos de carreira. Realizei meu sonho enquanto profissional de saúde. Fui à Olimpíada no Rio em 2016, como médico do esporte, atendendo dentro da Vila Olímpica. Só que quando acabou, eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou passar os próximos 30 anos da minha vida atendendo e operando? E aí eu vou contar um pouquinho dessa história, como que ela chegou até aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história enquanto médico. Já aí tem uma peculiaridade, porque eu não sabia se eu queria ser médico ou se eu queria fazer engenharia. Eu morava com meu avô, que era militar, e ele queria ter um filho ou um neto, ou médico, ou militar. E no ano que eu passei para a administração na UES, eu não passei para a medicina. Só que tinha umas cadeiras que eram horríveis, filosofia, sociologia, metodologia científica. Eu falei, poxa. E aí a minha família queria que eu fizesse administração. E como a ciência da computação da UES era mais próximo da minha casa, eu resolvi fazer algumas matérias que estavam alinhadas à engenharia. Aí eu fiz matemática aplicada a sistemas, fiz cálculo 1, fiz lógica de programação, e aí comecei a gostar daquela parte. E aí vinha sempre aquela dúvida. Porque o meu sonho inicial era ser jogador de futebol. E com essa altura aqui, esse shape, né? Não dá para chegar muito longe. E aí aconteceu que eu passei em 2002 para medicina no UFC, mas eu passei na primeira fase para o IME também. E o dia da matrícula da UFC era no mesmo dia que eu tinha que fazer o teste físico da segunda fase do IME no Rio de Janeiro. Acontece que uma semana antes disso, eu tinha que tomar essa decisão na segunda-feira. Uma semana antes, no sábado, o meu avô faleceu. E eu disse, agora? E eu tinha dúvida do que fazer. E aí, durante a semana, a gente rezava o texto todo dia à noite. E um dos dias, uma tia-avó minha virou para mim e disse, você tem que ser médico. E eu entendi que aquilo dali era a minha missão e fui fazer medicina. E esqueci programação, ciência da computação. E eu disse, poxa, essa é a minha missão de vida e eu vou seguir nessa minha missão. Fiz medicina,
Quando eu estava terminando medicina, por ser muito novo, eu tive que servir a Marinha, então como eu sabia que eu ia ser auditor, eu entrei na pós-graduação de auditoria, e aí eu fui trabalhar no Apvida. E aí, quando eu fui primeiro dia trabalhar no Apvida como auditor, de manhã eu trabalhava na Marinha, à tarde eu trabalhava no Apvida, era eu e outro médico que trabalhávamos lá. Na época ainda era rumo a 500 mil vidas, hoje tem 14 milhões de vidas. Qual era a profissão que o cara que trabalhava do meu lado tinha feito antes? Um chute. Ciência da computação. E aí a gente começou a trocar figurinha e tudo mais. Então esse hoje é um cara muito amigo meu. E aí a gente voltou a estudar linguagem de programação. Ele era muito próximo da ATI lá do Apvida. Só que algumas coisas não foram do jeito que eu esperava. Eu falei, não, eu vou seguir meu caminho, vou fazer ortopedia e esquecer isso. Acontece, fiz ortopedia, fiz ombro e cotovelo, fiz medicina do esporte, fiz mestrado em ciências do esporte e atividade física na Escola Paulista de Medicina, que é um local muito cobiçado. E aí, quando voltei para Fortaleza, eu tive uma atividade empreendedora, que eu vou já falar da minha jornada empreendedora. E aí, fiz MBA em gestão empresarial, onde eu tive o prazer de conhecer o Daniel e o Marco, sentaram no meu lado, e foi uma cadeira matemática financeira. E aí depois eu fiz o mestrado, eu estava no doutorado, aconteceu que por conta da IDUM, eu desisti do doutorado em dezembro, espero ter feito uma boa opção, mas cá estou. Aí disse, poxa, mas eu tô vendo, só tá falando de vida acadêmica e a vida empreendedora. Aí é onde talvez essa seja a mosca que eu fui picado aos 8 anos de idade. Eu morava no interior do Piauí, em Floriano, né? E lá eu tinha ganhado um videogame, agora eu vou mostrar a minha idade, né? Quem aqui jogou de Phantom System? Quem for dessa idade, você já sabe como mais ou menos a idade que deve ter. Então eu ganhei um Phantom System, que era um videogame da Gradiente, e a minha casa começou a encher de menino. Minha mãe aborrecida com aquilo tudo. E aí meu pai caiu de moto e ela falou, eu tenho que vender essa moto porque eu não aguento mais, estou andando de moto. Aí eu peguei, aí quem morava aqui em Fortaleza deve ter conhecido nessa época a Universal Games. Quem que jogou videogame na Universal Games? E aí tinha um videogame lá que eu amava, que era o Neo Geo. E aí eu falei, poxa, é a minha oportunidade de ter a minha locadora de videogame. E eu falei, mãe, vamos vender a moto e vamos comprar de videogame? Aí ela, ótima ideia, gostei. E aí, compramos um Master System e um Super Nintendo. Não realizei a porcaria do meu Neo Geo. Montamos a locadora, ela estourou. Aí a empregada lá de casa fazia um pão de queijo muito gostoso. E aí começou a encher de menina, e aí eu disse, vamos botar... Aí era Arte Videogames o nome da locadora. E aí a gente colocou a Arte Lanches do lado da Arte Videogames, vendendo pão de queijo e misto quente para a molecada. E aí eu digo que foi a minha primeira aprendizado empreendedor, porque óbvio, a gente terminou quebrando, mas a moto virou um Chevette Júnior, né? Então pelo menos meu pai parou de andar de moto e andou de Chevette. E aí a gente viu, foi a minha primeira lição que eu guardo, que é assim, ou você investe em inovação ou você quebra. Quando a gente fechou as portas da Arte Vídeo, já tinha numa cidade de 50 mil habitantes, 20 locadoras de videogame, eu contei. E a minha mãe não queria mais comprar nenhuma fita nova. Então a gente quebrou, porque eu ficava a noite inteira, eu só deixava ir para a locadora se eu zerasse aquela fita. E aí a minha segunda experiência empreendedora foi exatamente quando eu estava me formando. Eu digo que a liseira, ela faz o cara se virar nos 30. Então eu tinha um curso que era muito caro para médico, que era chamado Medicurso, né? E quando eu fazia faculdade de medicina, como eu tinha passado no IME, eu dava aula particular de física e matemática. E aí tinha esse Medicurso, eu sabia que eu não tinha condições de pagar, naquela época era R$500, isso daí era o que eu ganhava o mês inteiro de aula particular. Só que aí veio o concorrente do Medicurso, que era o SJT. E aí um amigo meu que mora em Recife perguntou assim, cara, tu não quer ser bolsista do SJT? Eu disse, cara, na hora. Só que aí não tinha aluno, SJT. Aí o dono do curso veio aqui dar uma aula.
E aí ele disse, cara, nós vamos fechar a filial daqui. Eu disse, pô, logo no meu ano que eu ia estudar para a prova de residência, vai fechar a unidade? Eu falei, faz o seguinte, me dá a oportunidade de eu fazer uma aula de demonstração como essa, para a gente poder manter a filial daqui. E aí, sangue, suor e lágrima, tiro, porrada e bomba, conseguimos colocar 200 pessoas na sala de aula. Nesse dia a gente fechou 120 matrículas. Viveu a filial e eu ganhei uma viagem para Disney. Foi a primeira vez que eu fui para Disney, foi do SJT. E aqui eu digo que a minha segunda experiência empreendedora, que eu aprendi na prática o que era Journey, foi que eu abri uma filial que era Juazeiro do Norte, tinha a Faculdade de Medicina de Barbalha e de Juazeiro do Norte. Aí eu abri a filial, o ano era 2010, aí teve o apagão aéreo. Os professores vinham de São Paulo para dar aula em Juazeiro do Norte. Eram professores da USP e da Unifesp. E o professor ficava um puto comigo porque parava em Fortaleza, era apagão aéreo e não tinha a perna de voo para Juazeiro. E era curioso porque eu ia de Guanabara, fazer um merchan aqui da Guanabara, não sei se... E eu ia sempre no leito, e a minha concorrente, ela ia no mesmo ônibus que eu. E aí é interessante porque é o segundo aprendizado. Ou você investe em tecnologia, ou também você quebra. E aí o Medcurso tinha poder, ele gravou as aulas no DVD, ela ia com o DVD de vários dados, ela está aqui o meu professor, ele não falta nunca, ele não chega atrasado, e eu tenho todos os meus alunos. E aí eu vi meus alunos, eu tinha uma turma de 90 alunos, se esvair pelas mãos ao longo do ano, por conta do apagão. Eu falei com a sede, eu disse, poxa, vamos gravar um DVD. Não, a nossa filosofia. E aí eu trago uma realidade que o Eric Ries fala muito nos dois livros dele, tanto Startup Enxuta quanto Estilo Startup, que é você não ter o ato de fé, né, Marco? O Marco chegou para mim e disse, cara, esquece porcaria de rede social, foca no histórico. E a gente está focando no histórico. Eu sou humilde e a gente escuta. Mas é você não ter o ato de fé em acreditar que aquilo que você acredita está afincado na pedra. É ouvir o cliente. Se o cliente está indo embora, por que ele está indo embora? Como que eu posso fazer para manter o cliente? E aí, fechamos as portas de Juazeiro. Aí, depois eu abri Teresina. Terminei fazendo a residência. Quando eu voltei de São Paulo, tinha um modelo de negócio lá que era integrado ortopedia, reabilitação e medicina do esporte, que era o Instituto Cohen. A gente trouxe esse modelo para Fortaleza. Ainda sou sócio dessa clínica, que é a Clínica Corpo. Alguns devem... fica na Vigílio Távora, Cona Bilhar. Quase quebro de novo. E aí eu digo que é o terceiro aprendizado. A gente já viu que ou inova ou quebra, ou você coloca tecnologia ou você quebra. E o terceiro aprendizado é: escolha muito bem os seus sócios. E aí vem o conceito de cap table, né? Não dá para 5 médicos que pensam igual, que olham o problema da mesma forma, fazer uma sociedade de sucesso. Está todo mundo vendo o problema pelo mesmo prisma. Você tem que tentar montar uma cap table o mais diferente e complementar possível, para que você possa olhar o problema de várias nuances. Eu digo que é que nem um diamante. Tem várias frentes que tem que ser visto o problema. E é focar no problema, não é na solução, não é no produto. E as coisas começaram a dar certo. A gente também, de novo, quase quebra. Tivemos um sócio, consultor, e aí era engraçado porque eu fazia o MBA e o que a gente via no MBA, tudo era o contrário na gestão da clínica. Eu disse, cara, o que é que está errado? Sou eu que não sei estudar ou a condução da clínica está errada? O fato é que a gente ficou atolado em dívidas. A DRE, ela é um falso, ela pode nos trair muito. Cuidado com o DRE, porque a empresa quebra pelo caixa. Você pode ter uma empresa que está dando positivo na DRE e o caixa pode lhe quebrar. Então aí fica a terceira lição, cap table e gestão de custos com austeridade. As coisas começaram a dar certo, né? Depois a gente prestou consultoria para o serviço de imagem. Depois, aí veio de novo a tecnologia da informação. Já estava esquecendo isso daí e a gente teve a oportunidade de trabalhar de novo na auditoria da Unimed, junto da TI. Novo contexto, metodologias ágeis, squads, né? Novas tecnologias. E aí
eu tinha realizado meu sonho na Olimpíada, eu falei, poxa, isso está me tocando. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, estudar novas linguagens de programação, tanto de front-end quanto de back-end. E isso me fascinava muito. E assim, não é porque eu não queira ser médico mais, né? Mas, pessoal, tem um podcast que é muito legal, que é de um cearense chamado Davi Holanda. Esse cara foi do PagSeguro e do Bentley, acabou de ser adquirido pela Melius. Prestem atenção na última frase que ele fala. Se você está pensando em algo, por mais que todo mundo ache que você está ficando doido, siga o seu coração, né? Então, foi aí, pessoal, que quando veio o LGPD e tudo mais, eu disse, poxa, tá tudo errado. Todo mundo consegue fazer tudo no celular, todo mundo consegue pedir comida, pagar as coisas, pedir táxi, mas a saúde é toda analógica. Se alguém aqui quiser marcar uma consulta com qualquer colega meu para amanhã ou para qualquer dia, ninguém consegue agora. O call center está parado, o WhatsApp da clínica está parado, mas não consegue. Não consegue. Se qualquer pessoa que quiser agendar com o médico, não consegue. E aí eu falei, poxa, tá tudo errado. Como que a gente pode conectar? E aí veio a ideia da Idum. Quem é Idum? Idum, na realidade, é a deusa nórdica da juventude eterna. Poxa, se a gente prover dados, informações, se as pessoas se apoderarem dos seus dados em saúde, elas podem viver mais. Elas podem cuidar melhor da saúde. Elas podem ter uma noção melhor da sua saúde. E aí nasceu a Idum. O nome inicial nosso era HealthNet. E aí foi outro contexto que alguns anjos falaram, poxa, o teu clique vai ser caro. HealthNet, imagina uma pessoa lá do interior digitando HealthNet. Vai ser HealthNet? Né? Então, tem que se pensar até em branding, como lançar produto, como escalar, como deixar um clique barato. Olha o tanto de conhecimento que está por trás de uma startup. E às vezes eu vejo o pessoal brincar de startup, né? Dizer assim, eu tenho uma startup. Tá, e qual a dor que você resolve? Não sei. Então ele está apaixonado pelo produto e não pelo problema. Então apaixone-se pelo problema e não pelo seu produto. Nosso produto ele já virou dos pés à cabeça aí umas 3 vezes ao longo desse tempo. Então nasceu a Idum. E aí vem aquela pergunta que falou. O que é startup? A primeira pergunta, quando eu falei em maio do ano passado, pessoal, vou largar o meu consultório, vou parar de atender, de operar e vou para a minha startup. É o quê? O que é startup? Então, muitas pessoas não sabem o que é uma startup, né? Apesar delas usarem todo dia produtos de startups. Então, eu acho que faz parte desse contexto e de tudo que a gente está vivendo agora, da gente sedimentar o ecossistema de startups, unir as startups. E aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa que me incomodou muito na minha jornada de captação. Eu conversei com um grande fundo, indicado por um dos investidores do fundo, e a advisor do fundo chegou para mim e falou assim, por que você vai ganhar o jogo? Eu disse, é um jogo de quem ganha ou perde? Aí ela, por que você acha que aí do norte, você vai ganhar o jogo? E aí, sabe, isso daí me arremeteu a uma época que eu atendia lá em São Paulo no pronto-socorro, e um dia eu metrifiquei quantas vezes alguém ia perguntar de onde eu era. E eu metrifiquei 93% das vezes a pessoa perguntava de onde que eu era. E eu lembro do dia exato que eu decidi que eu iria me embora de São Paulo e ia voltar para o Ceará. Às 5h30 da manhã, na Marginal, parado com o meu carro, eu falei, eu vou me embora. Então, pessoal, o desafio é grande. Eu costumo dizer que é uma mistura de pré-vestibular e de residência. Pré-vestibular porque eu jogava futebol e eu sentava lá atrás e todo mundo dizia, se tu é doido, tu vai passar nunca para medicina. E residência porque a gente na residência acorda às 5h30 da manhã e não tem uma hora para dormir. É desafiador, tem preconceito, mas, pessoal, eu acredito muito no nosso estado. Acredito muito na capacidade das pessoas
em fazer acontecer. Não é à toa que a gente é o que mais aprova no IME, que a gente mais aprova no ITA, né? Nós temos capacidade. E são iniciativas como a Digital College que faz com que as pessoas queiram ficar aqui. Mas as startups precisam crescer para dar mais emprego, para dar mais oportunidade, para mostrar que aqui nós conseguimos produzir produtos digitais de qualidade. E é só promovendo essa interação e essa integração do ecossistema que nós conseguiremos ser mais percebidos, respeitados. Porque terminou essa reunião, eu falei, existe uma máxima quando você vai fazer fundraising, que é peça conselho e leve dinheiro. Se não leva dinheiro, peça pelo menos conselho. E aí eu terminei e falei, você tem alguma coisa para me sugerir? Ela disse, eu não estou aqui para lhe dar nenhum conselho. Eu estou aqui para dizer se eu estou dentro ou se eu estou fora. E eu estou fora. Quando você tiver outra captação, você vai e fala comigo. Aí eu disse, tá bom. Isso incomoda, pessoal. Se eu fosse um do olhinho azul porque fiz Stanford ou Harvard, eu tenho certeza que esse diálogo seria diferente. E aí eu perguntei para um dos fundos, eu falei, olha, eu tenho uma filha de 1 ano de idade, eu tenho outra filha de 5 anos de idade, eu não estou aqui brincando, startup não é brincadeira, eu não larguei a minha profissão médica por algo que eu não acredito, mas eu quero saber se realmente as portas vão se abrir pelo fato, ou vai ter muito empecilho pelo fato de eu estar no Ceará e no Nordeste. Não, existe preconceito, mas... Então, pessoal, se a gente não acreditar na gente, e aí eu falo do ponto de vista do nosso ecossistema, na hora que eu comecei a captar dinheiro, grandes empresários aqui perguntavam, eu quero 30% da tua empresa. Não funciona dessa forma. Então, existe muito desconhecimento de etapas de fundraising, de captações, de como que funciona, de quanto de equity deve ser dado em cada rodada para você não sair do playbook dos grandes fundos. Então, tudo isso, pessoal, tem regra e ninguém ensina. Eu aprendi na porrada e ainda não sei nada. E aí está acontecendo um movimento aqui no Ceará que eu digo que tem muita startup morrendo morta. Tem um bocado de local que se diz acelerador e que já chega comendo 10, 15% da startup. Está morta. Ela não vai sobreviver. Por ali tem uma família, por ali tem um sonho, por ali tem horas dedicadas. Então eu acho que a gente tem que, inclusive, dar esse conhecimento de como fazer a coisa da forma certa. Porque dinheiro realmente tem. Mas as startups não estão sendo preparadas adequadamente para alcançar o dinheiro. E nenhuma startup para de pé sem funding. Então, é muito legal ver isso daqui cheio e todas essas iniciativas e ver colegas de outras startups aqui procurando trocar conhecimento. Eu quero aprender muito. Na verdade, eu sou um neófito em tudo isso, né? Tenho lido quase que um livro por semana nessa busca, nessa ânsia de tentar aprender, né? Minha filha que brinca, papai, mais uma caixa. Então, pessoal, divulgar o que são as startups, né? Entender um pouco mais. Isso é que nem uma profissão. Eu, para poder fazer uma cirurgia de ombro, eu tive que primeiro aprender o que é anatomia, depois aprender o que é a biomecânica do ombro, depois saber onde é que passam os vasos e os nervos, depois saber onde é que eu vou cortar para eu poder fugir de tudo isso e ainda dar certo no final a cirurgia e o cara conseguir mexer o braço. Startup é a mesma coisa. Você tem que fazer esse membro se movimentar rápido e da melhor forma possível que ele possa atingir os seus objetivos. E aí tem todo esse caminho. Então você vê o galo cantar, e aí a gente tem uma mentoria de um cara que é sensacional, que eu indico a vocês a escutar os podcasts dele, que é o Gabriel Mineiro, que já foi ex-RD Station e ex-Singu. Ele diz que startup é que nem um bebê numa casa pegando fogo. Imagina uma casa pegando fogo, você está escutando um choro. Se você for buscar o bebê, se você errar que é para a direita e for para a esquerda, quando você faltar, o bebê já morreu queimado. Então você tem que tomar a decisão e ir escutando onde é que o bebê está. E não basta só chegar no bebê. Você tem que saber o caminho de volta e sair com o bebê da casa pegando fogo antes que ela desabe.
E essa é a nossa vida, porque você está toda hora correndo, tentando escutar o bebê, tentando escutar o galo cantar. Então, você tem que descobrir, você tem que validar o seu modelo de negócio, você tem que entender se esse problema que você está querendo resolver, ele resolve o problema de muitas pessoas. Meu mestrado, erro, não sabia. Eu desenvolvi um device que era para fazer uma cirurgia, que transformava uma cirurgia aberta numa cirurgia por vídeo. Só que depois eu fui entender o tamanho do mercado. Num ano, no Brasil, só são feitas 15 cirurgias. Aí foi lá, a empresa até foi educada, me mandou nos Estados Unidos, fiz o pitch deck para os caras me darem ou não. Ele falou, disse, meu filho, sabe quanto custa para eu poder validar esse seu device aqui nos Estados Unidos? 2,5 milhões de dólares. Sabe quanto eu faturo com as 10 cirurgias que acontecem por ano? Nem 250 mil dólares. Em quantos anos eu vou ter o retorno disso daqui? Então ele foi educadíssimo, mas assim, mas eu não sabia delimitar o meu modelo de negócio, saber se o meu problema afetava muitas pessoas. Então, não adianta você ter só um sonho que resolve o problema só de meia dúzia de pessoas. Isso não é uma startup. E você precisa validar, porque se as pessoas não tiverem vontade, ou se isso não resolver de fato o problema das pessoas, isso também não para de pé. E isso é um desafio da IDUM. Muitas pessoas perguntam, as pessoas querem guardar o histórico de saúde? Os caras, não sei. Pode ser que não queira. Uma coisa eu já validei, o médico não quer prover informação para os seus pacientes, ele não quer perder tempo, ele não quer botar lá nem onde ele atende. Isso já foi uma validação. Segundo é que as pessoas não querem fazer o upload das suas informações. Então esse é o grande desafio, é de você prover a informação de forma integrada e digital. Mas ao mesmo tempo que é um desafio, também é uma barreira de entrada. E aí você também diz, eu vou criar, qual foi o grande desafio? Tem um livro muito legal também, que é o Do 1000 ao Bilhão, que ele fala da história da 99. Por que a 99 virou um unicórnio e por que a EasyTax não virou? A 99 eram dois modelos de negócio iguais. Só que um tracionou muito mais rápido do que o outro e olhou o mercado de forma diferente do que o outro. E tinha um alinhamento societário melhor. Então, são várias variáveis que fazem você tracionar ou não mais rápido. E isso passa por ter humildade, ouvir o seu cliente, pivotar a sua solução e estar em constante melhoria. O produto nunca está acabado, mas você tem que ter um MVP. Você tem que ter o mínimo viável para que você comece depois de validado, você começar a ganhar escala. E aí você vai otimizando e você vai ganhando eficiência. Então, essas são as características de uma startup. Tem que ter tecnologia, tem que ser escalável, não pode depender muito de pessoas, tem que buscar um Product Market Fit. Ela tem que ter um baixo custo, então fala-se muito de Product-Led Growth. Então, são os produtos que já são feitos para escalar. Então, o seu produto, a pessoa diz, cara, olha que sensacional, isso é um produto-led growth, que ele diz que é o efeito wall, né? E isso daí, você tem que um ciclo de vida que o cliente ele recorra a iFood. A gente pede comida toda semana. Eu não sei nem porquê, o outro dá ticket, mas eu só entro naquela porcaria. Eu não sei, é alguma coisa mental. Então, você tem um ciclo de vida ali, você vai deixando mais dinheiro ao longo da sua vida. Isso é o lifetime value. E você ser um produto que, se isso realmente resolve a dor de alguém, se isso realmente tem uma recorrência, você pode estar hoje na mão de uma pessoa, ou amanhã você pode estar na mão de 100 milhões de pessoas, sem fazer o mesmo esforço. Tem um outro autor, que é o Nassim Taleb, que ele fala do mediocristão e o extremistão. Eu, enquanto médico, eu era mediocristão. Eu só conseguia atender um paciente a cada 40 minutos, no máximo 12 pacientes numa manhã. Não tinha como eu escalar o Diogo. Eu era um mediocristão. O meu dia tinha um teto. Um livro, como ele falou, o Taleb, ele investiu no mercado de opções. Aí ele falou, eu escrevi um livro, é um esforço único, uma vez eu só fiz uma canetada, ele pode estar na mão de mais de 1 milhão de pessoas. Um livro é escalável, né?
com o mesmo esforço. Assim como os aplicativos. O iFood ele pode estar na mão de uma pessoa, ele pode estar na mão de 100 milhões de pessoas, com o mesmo esforço de desenvolvimento. Então, sempre olhar isso, como que eu resolvo o problema com tecnologia, não tendo barreiras. E aí, no livro Blitzscaling, ele fala, pense em bits, não pense em átomos. Qual que é a capacidade do Marco e do Daniel em fazer, semana que vem, 200 Digital Colleges? É o real estate. Tem obra, né? Tem tempo de execução, tem escala de pessoas, treinamento. Pode ter uma base tecnológica? Pode, mas existe um desafio de escala por pessoas. Então, quanto mais você depender de átomos, mais desafiador é a sua escala. Então, é esse o conceito que a gente tem que pensar em produtos para crescimento rápido. E aí, pessoal, eu gosto sempre desse exemplo. Esses 3 caras têm ou não têm dom? Esses caras são ou não são excepcionais na profissão deles? Inegável, né? Quem daí ganhou alguma Copa do Mundo? Nenhum dos 3. Indivíduos não ganham jogos. Quem ganha jogo e Copa do Mundo é time. Saber montar um time que se complete, que saiba trabalhar em conjunto, que tenha um objetivo comum e uma meta bem definida, vale muito mais do que você ter um indivíduo só que é sensacional. Então, ter a capacidade de montar times de performance é uma das características que as startups têm que ter. Por quê? Porque eles são insurgentes. Eles estão querendo quebrar um status quo. E para isso, precisa de pessoas motivadas e que saibam trabalhar em conjunto. Porque se quiser jogar sozinho e ser um artilheiro, não vai ganhar a Copa do Mundo. E nesse contexto foi muito legal que antes de eu tomar a decisão de largar a medicina, eu participei de um programa de aceleração daqui, que eu agradeço hoje a eles, porque na véspera de sair o resultado me ligaram e falaram: você sabe o que acontece? Tem uma solução igualzinha à sua. Eu disse: é mesmo? Você não quer fundir as empresas? Aí eu disse: olha, eu vejo alguns problemas aí. Se você acelera uma empresa que é igualzinha à minha, você já sabia quando viu o meu pitch deck, então você não podia me avaliar. 2, quem são essas pessoas? Eu não conheço. Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Que eu não sei se eu confio ou não. Não tem fit cultural. 3, é o intangível, é o network. Eu tenho o meu network e isso pesa na balança. E isso é quantos por cento da empresa? Eles têm um network deles. Quantos por cento pesa para um dizer que é mais dono da empresa do que o outro? Então, não tenho. E aí eu fui pegar uma mentoria com o Guilherme Azevedo, que é uma startup que acabou de captar 700 milhões, que está aspirante a unicórnio na saúde. E aí ele falou assim: meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. A Copa do Mundo começou, você está só de calção, sem camisa, sem meião e sem chuteira. Você tem 2 opções na sua vida. Ou você corre agora para dentro do vestiário e faz de conta que nem entrou em campo e deixa o time ganhar por WO, ou monta um time, veste a camisa, põe a chuteira de trava alta e meião, cai para dentro de campo e corre para não levar de 7-1. Então, pessoal, é um jogo de Copa do Mundo. Não adianta fazer produto porcaria. E esse é o grande desafio. E aí eu reforço a grande responsabilidade dos meninos. Existe uma lacuna de bons profissionais. Fazer porcaria, o meu primeiro app, ele desabou na hora que a gente fez o teste de carga com 1000 pessoas. E aí a gente teve que reescrever o código todo. É dinheiro jogado no ralo. Então, não adianta só fazer um aplicativo bonitinho, porque na hora que você ganhar a escala, ele vai quebrar, ele não vai funcionar, ele não vai... Então, tem um grande desafio aí tecnológico, né? E o quanto que a sua empresa, eu estava discutindo até com o Paulinho uma vez, que assim, o modelagem de negócio dele não dependia tanto de tecnologia. Já no meu modelo de negócio, ele é totalmente dependente de tecnologia, né? Então, você também tem que ver o quanto que você
depende ou não de bons profissionais para fazer o seu produto dar certo. Como é que está essa dificuldade? Assim, dos átomos que produzem tecnologia? Cara, é uma dificuldade imensa, mas aí, como que as pessoas têm ficado hoje no meu time? No propósito, na missão. É o intangível. Você diz, cara, é o seguinte, eu larguei a medicina e eu vou aqui até o final. Eu chego mais cedo que todo mundo e eu sou o último a sair. Diz, cara, é o seguinte, eu varro o chão, eu pego hoje, eu estava pegando um totem, botei no meu carro, então é exemplo. Diz assim, poxa galera, vocês querem me ajudar, pelo menos a gente a tentar fazer algo legal e que possa impactar a vida das pessoas? Então vamos junto, né? Porque também se não tiver essa percepção e for o dinheiro pelo dinheiro, eles vão embora. Então eu acho que tem que ter algo mais forte para poder... Quem está só no dinheiro é o craque que joga sozinho. E ele vai embora, pode ter certeza. Ele vai embora, em algum momento ele vai embora. É que nem a mulher que é casada com você, que casou quando você tinha dinheiro. Se você quebrar, ela vai embora. Agora aquela mulher não, que a minha esposa, que andou comigo no Chevette, que caiu o porta-luva nos pés dela, que ela empurrou o pneu quando estourou lá no Iguatemi, essa eu tenho certeza que eu posso perder dinheiro, eu posso largar a medicina, eu posso voltar, que ela vai estar lá no meu lado me apoiando. E quando eu falei isso, eu vou largar tudo. E ela disse, eu só quero saber se vai ter arroz com feijão. Se não tiver, tá tudo certo. Então, pessoas que são drivadas pelo dinheiro, não queiram na sua equipe. Elas vão embora em algum momento. Ela vai achar algum motivo para dizer que está ruim. E valor é uma coisa... Valor não se treina. Valor se tem ou se não tem. Então você tem que buscar valores alinhados com os seus, com a sua empresa. Não tem valor certo e errado. Existem valores que você quer que a sua empresa tenha. E isso é uma dificuldade. Eu errei e ainda continuo errando, né? Às vezes você quer um cara sensacional, um currículo, trabalhei na startup daqui, o cara cruza o braço e não entrega o resultado, não vai funcionar. Ou então o cara fica te leiloando, diz, cara, me deram tantos R$1.000 ali, eu não queria sair, eu amo esse projeto. Eu disse, meu irmão, vá, ganhe seu dinheiro, vá com Deus, estou rezando. Então assim, quanto mais as pessoas estiverem engajadas com a causa, né, com o problema que resolve, mais fácil eu acho que fica o diálogo. E aí esse cara é sensacional. Eu indico todos os livros dele, Jim Collins. E ele fala muito disso daqui. Na realidade, as pessoas acham que o Feitas para Vencer veio Feitas para Durar, mas veio primeiro Feitas para Durar e depois Feitas para Vencer. E ele fala muito disso. Primeiro, tenha uma liderança nível 5. E o que é a liderança nível 5? É humilde. É que sabe que tem sempre a aprender. Que compõe o time. Segundo, faça a cultura do seu negócio. Invista em desenvolvimento pessoal. Esteja junto do seu time. Procure pessoas disciplinadas. Pessoas autogerenciáveis. Aquele cara que você tem que ficar cobrando para chegar na hora, para fazer a entrega. Uma hora vai dar ruim. Você vai se indispor. Você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí isso daí vá implementando uma cultura da disciplina. Eu acredito muito nisso e tento fazer porque é difícil, né? Aquele dia você está mais cansado, você foi dormir mais tarde, né? As coisas não deram do jeito que você imaginava. Porque, pessoal, uma coisa eu garanto para vocês: não vai sair igual ao planejado. Mas também, se não planejar, vai ser muito pior. Então, tem que planejar. Não vai sair como você planejou, vai ter problema na caminhada, vai ter tropeço, mas é continuar de cabeça erguida e procurando. E as coisas podem dar errado. Eu tenho um empreendimento que eu estou fechando as portas sexta-feira que vem. Eu tive a humildade, pronto, quebrou, vida que segue, fica a lição. Se não matou, pelo menos ensinou. Assim, a Idum também pode não dar certo. Mas eu digo que é que nem Lampião entrando em Souza. Eu só saio dessa guerra ou vencendo ou morto. Né? Então, você tem que ter essa... Você ficar meio a meio, você sempre vai se perguntar, diz, poxa, será se eu tivesse dado aquele gásinho a mais teria dado certo? E aí vai ser sempre a dúvida. Você nunca vai saber se teria dado certo de verdade.
Então, ter a liderança nível 5. E o que é a liderança nível 5? É o cara ser humilde e ter ambição profissional, mas sem pisar nos outros. É aquele cara, ninguém sabe de tudo. Todo mundo está aprendendo toda hora, né? Então, é difícil você desenvolver uma liderança nível 5, né? Porque a maioria está aqui. É o cara que quer mandar e cobrar as metas, ou está no 3 ou está no 4. Mas ele não quer dizer que ele não sabe. Ele não quer estar junto do time. E isso daí é muito ruim, é muito deletério. Esse é um outro cara que eu sou fã, indico muito esse livro. Isso daqui é uma lição de vida. Apesar dele atuar no mercado financeiro, esse livro serve para tudo, que ele fala muito disso. Tenha objetivos audaciosos, se permita falhar, mas continue aprendendo e melhorando. E vá para cima com mais objetivos audaciosos. Ele quebrou esse cara, mas ele aprendeu. E ele quebrou na época que ele era mais soberbo, porque ele achava que não errava mais. Eu sou cirurgião. Eu digo que quando o cirurgião tem a complicação é quando ele acha que sabe fazer todas as cirurgias. Quando ele não entra com humildade na cirurgia. É quando vai dar AM. E esse livro eu indico a todos a ler. Esse livro ele é simplesmente sensacional. Eu releio, e toda vez que eu leio eu tenho uma outra... O time de tecnologia, o que eu falo que é o maior problema é do profissional sênior. Quando ele está autoconfiante. É onde vai acontecer o problema. É o maior problema do sênior. O sênior é só a solução a não ser no momento que ele está autoconfiante. E existe um grande problema que você pode construir uma mesma solução tecnológica de várias formas diferentes, né? Esse é um grande desafio. Não tem só uma forma de fazer o Neston, né? Cultura. De novo, cultura da disciplina. Dizer para as pessoas qual que é a cultura dessa empresa. Não, ninguém sabe a cultura. Ela tem uma cultura, pode ter certeza. Por baixo ela tem uma cultura, mas você tem que deixar bem claro qual é a cultura que você quer. E muitas vezes o CEO, as lideranças, elas são os guardiões da cultura. Então não adianta eu dizer para o meu time que eu quero que chegue cedo, eu chego às 10 horas da manhã todo dia. Eu tenho um problema ou outro, mas se está na minha cultura, chegar cedo, cumprir com o feito, eu tenho que ser o primeiro a dar o resultado. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Não adianta só mandar, eu quero que faça assim, não vai funcionar. Uma hora cansa. Essa é a empresa que tem uma das culturas mais fortes do mundo. E está até hoje aí se reinventando, né? Por isso que ela é tão citada em todos os cursos de cultura. Cara, isso daqui parece ser clichê, mas você tem que ter a sua visão de futuro, a sua missão e os seus valores. Essa é a cultura da IDUM. Primeiro de tudo, respeito. Segundo, segurança de dados, porque na saúde a gente precisa ter segurança. A gente diz que a gente é LGPD by design, então precisa ter o cuidado dos dados. A gente é pisco aconteceu com o ConnectSUS aí, o vazamento de dados. Disciplina, né? Eu aprendi a ser disciplinado, tanto servindo nas Forças Armadas, como na família militar, como na minha vida como médico, né? É preciso recorrência e disciplina. Não é um jogo, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então não adianta você correr tudo na maratona nos primeiros 10 quilômetros. Você vai quebrar no meio do caminho. Você precisa de um ritmo, de um pace contínuo que faça você chegar no final. Autorresponsabilidade. Não dá para toda hora ficar chamando a atenção. As pessoas têm que saber qual que é a sua posição no campo e saber que se o atacante tem que fazer gol, o goleiro tem que defender. Se o goleiro for fazer gol, vai dar AM, entendeu? De novo, lembra lá da minha locadora? Inovação. Precisa pensar no problema, buscando inovar, buscando fazer diferente. E tem que ter isso daqui por trás. E tem que escrever, e tem que repetir, e tem que mostrar, né? Então, qual que é o propósito da IDUM? Conectar as pessoas, seja médico com paciente, paciente com paciente, através do tema saúde. Qual que é a nossa missão? Com isso, com esse nosso propósito, prover saúde de uma forma diferente, mais inteligente. Então isso é o que nos norteia. Então como que eu vou buscar o meu propósito e a minha missão com o nosso produto? Então pense no problema. E aí a gente tem que pensar grande. A gente quer ser a maior plataforma de saúde no Brasil até 2023.
Se vai conseguir ou não, vai depender da nossa capacidade de executar. Eu estou na guerra já. Porque é um iceberg, né? Às vezes o que as pessoas estão vendo o produto ali, por trás tem horas de porrada, de discussão com o time, de layout, de usabilidade, e às vezes não fica do jeito que você imaginou, então você acha que é ser uma coisa, você bota na mão do cliente e não é. Então isso é muito difícil. Assim, as pessoas acham que é só um botão, né? E a gente tem um lema que diz que 9 mães não faz um filho em um mês, né? Então não adianta, tem o backlog, tem a forma de fazer as coisas, você tem que usar metodologias ágeis, tem que priorizar, tem coisas que são urgentes que você tem que fazer, então você tem que ter um conhecimento muito amplo e tudo isso, poxa, eu sou médico, né? Ou não mais, né? Estou nesse processo de transformação aí, com muita humildade, né? Eu acho que hoje eu tenho muito mais a aprender, eu estou muito mais falando aqui do pouco que eu aprendi até agora, mas tenho muito a aprender e quero aprender muito com as pessoas que estão à frente. Isso tem que estar conectado, pessoal, senão não para de pé, né? A sua visão, os valores e a missão. Então a gente já falou um pouquinho da missão, como que a gente imagina, por exemplo, a Xerox, a missão dela não é fabricar copiadora, e mesmo assim ela afundou, né? Não é mais quem era. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A visão você tem que estar sempre olhando, mas é aquela história, eu estou correndo, olhando lá para frente, eu não posso tropeçar numa pedra e cair no chão. Então você tem que olhar para frente, mas olhando sempre para baixo para não tropeçar, né? Então às vezes eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu sonho a plataforma como vai ser, mas às vezes a gente tem um problema para resolver ali, que não está bom a usabilidade para o cara salvar o exame. Então, vamos priorizar isso daqui, é o que está na rua. Então, priorizar o backlog é muito importante. E ter a noção de priorização do seu backlog de entregas é muito importante. Porque às vezes você dá importância àquilo que para o cliente não é importante. Então, entender todas essas coisas dentro do seu contexto, para você até se entender. Diz, poxa, o que é que eu faço? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? Qual que é a minha visão de futuro? Qual que é a minha missão aqui nesse ecossistema? Como que eu vou entregar as coisas? Como que eu vou me posicionar enquanto marca? Né? Eu vou ser mais um produto? Eu vendo para qualquer um? E você tem que aprender a dizer não. Então, dentro do nosso roadmap, não está, por exemplo, o sistema de público. Mas pode parecer uma ótima oportunidade de você, porra... Aí você fica parecendo aquele videozinho do Pateta, que corre para um lado, corre para o outro e não segura nenhum prato. Então você tem que estar toda hora sabendo muito bem os nãos que você vai dar. Isso não impede de você ouvir, de você testar. Faz um teste, vê se dá fit com a sua ferramenta, mas não desfoca muito, porque senão você termina não construindo nada. E essa foi uma discussão sensacional que eu tive com o Marco. Ele falou assim, meu irmão, foca nisso daí. E foi muito bom. Ouvir isso daí, você ser contraposto. E aí o ele fala muito, né? Que ele fala da discordância honesta. Então, é a discordância de opinião. Diz, pô, esse cara está discordando de mim, ele tem uma razão. Cara, eu vou ouvir esse cara e vou seguir. Então, assim, não tem erro nisso daí. Tem humildade de dizer, pô, talvez o que eu estava pensando não era bem aquilo. E aí, pessoal, isso daí é uma coisa meio louca, porque traduzir em palavras é difícil. Vamos pensar no Diogo, médico, cirurgião de ombro, médico do esporte. Eu tinha um propósito enquanto médico, restaurar a anatomia das pessoas e deixar elas rígidas das suas articulações. Qual que era o legado meu enquanto médico nisso? O que eu ia deixar? Era a minha forma de operar? É difícil. Quando você quer deixar um legado, ou você impactar mais pessoas, às vezes isso fica limitado, né? E aí tem que ter muito cuidado para, poxa, eu quero deixar um legado por vaidade. Às vezes a gente vê essa questão do empreendedorismo, eu tenho uma startup.
Se eu quero que resolva, não, eu tenho startup. É vaidade, né? E toda hora a gente tem que se perguntar e diz, cara, realmente o que a gente está se propondo a construir vai mudar a forma das pessoas fazerem alguma coisa ou melhorar um trisquinho que seja, né? E aí, assim, você tem que ter cuidado o que é vaidade e o que é de fato resolver o problema das pessoas. A startup tem que estar na veia como meta e objetivo melhorar a vida das pessoas. O que o Uber faz? Ele melhora a possibilidade da pessoa pedir um transporte de um lugar A para um B. O que o iFood faz? Ele melhora a capacidade de você comer a comida que você antes tinha que ir para o restaurante para comer. E você hoje pode pedir e comer na sua casa, na sua sala, vestido da forma que você sente mais à vontade. Então isso mudou a forma como as pessoas fazem determinadas coisas. A gente nem se percebe. Há 10 anos atrás a gente não se comunicava por mensagem. Hoje as pessoas, estava até comentando, as pessoas hoje têm ojeriza de falar ao telefone. Você liga, o que é? Diga logo. Mudou. Então é uma startup que mudou a forma das pessoas se comunicarem. Daqui a pouco os smartphones não tem nem a funcionalidade do telefone, né? Então, assim, é muito estar atento, porque às vezes a disrupção ela vem de onde você nem imagina, né? Então, se você perceber bem quais são as dores, o que está impactando as pessoas, o que está causando atrito, o que está... Ali pode ter uma grande oportunidade. Mas também não adianta resolver o problema só de 5 pessoas. Tem que ser um problema comum à maioria das pessoas. E é esse o nosso propósito. Unir mais as pessoas. Fala-se muito de saúde, a saúde gasta muito, mas ninguém tem os seus dados de saúde. Ninguém se entende. Ninguém sabe quanto gasta de saúde por mês. Quanto do orçamento de vocês gastam por mês com saúde. O quanto que é saúde e o quanto que é doença. Ninguém sabe como é que está a sua saúde. E está todo mundo adoecendo. E, assim, e veio a pandemia, a nossa população está obesa, sem praticar atividade física, 62% da população mundial está obesa. Diabetes e hipertensão é um mal. Mas, assim, como é que você pode tomar a decisão de estar bem se você nem sabe como é que você está, se você não tem métricas? Eu digo que é a mesma coisa você viajar daqui para Sobral e você arrancar o ponteiro de gasolina e o ponteiro da velocidade. É você andar só escutando o barulho do motor e você tem que saber qual é a autonomia do seu carro. Mas nenhum carro bate daqui para Sobral com o tanque cheio. Vai ter que parar para abastecer. Se é em Itapajé, então, se você não tem os ponteiros, como é que você toma a decisão de abastecer? Você até consegue ir o seu trabalho, a sua casa com o tanque cheio. Mas fazer viagens longas, você não consegue sem um ponteiro. E os ponteiros da nossa vida, na saúde, a gente não tem. Ninguém tem. E está tudo certo, e a gente continua fazendo a saúde. E hoje o que mais gera custo para a saúde, nos planos de saúde, hoje a gente paga por saúde. É a saúde suplementar, e o custo só aumenta. Né? Então, será que não vale a pena a gente se entender um pouco melhor, a gente ter os nossos dados de saúde para tomar algumas decisões? Só o tempo vai responder. Pode ser que não. Hoje ninguém tem seu histórico de saúde, tá tudo muito solto, né? E tá todo mundo querendo prender a sua sardinha do seu lado. E aí vem receitas milagrosas, né? Esses xamãs, nutrólogos e não sei o quê, e dando remédio. Cara, e a nossa sociedade está doente por padrões de belezas que não são naturais. E às vezes a pessoa está linda, toda trincada por fora e por dentro está doente, mas ela nem sabe. Né? Então, sem dados, tomar decisões é muito difícil. E eu acho que esse é o grande desafio na saúde. E aí é onde os fundos chegam e perguntam, você vai conseguir isso? Cara, eu não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei.
Pode ser que no final do ano, ano que vem, você me convide para dizer como é que uma health tech quebrou. Pode ser. Só o tempo vai dizer. Se não houver funding para isso, se a gente não parar de pé, cara, pode ser que as pessoas não queiram. Pode, de fato. Se não resolver nenhum problema, se as pessoas querem continuar, eu só acredito que há anos atrás a gente entrava dentro de um caixa para poder sacar dinheiro e bater papo com o caixa. Hoje ninguém vai nem mais na agência do banco. Antigamente a gente ficava na fila no shopping para pagar o shopping. Hoje você paga ou no totem ou no aplicativo. Eu disse, porra, será que isso não pode funcionar na saúde? E me incomodava demais. A clínica na Copa tem 75 funcionários e tá lá a secretária de cara abusada, né? Telefone fora do gancho. Esse cara, será que não tem uma outra forma da pessoa entrar ali, agendar a consulta, chegar lá, não falar com ninguém, fazer o auto-check-in e esperar para eu chamar? É óbvio que vai ter o idoso, vai ter o cadeirante e tudo mais, mas assim, poxa, eu quero empoderar o paciente. O paciente não tem o controle da saúde, a saúde não está na mão dos pacientes. Olha que louco, a gente faz tudo, mas na saúde é tudo analógico. Sim, não sou eu que eu acho que vou quebrar esse paradigma, mas eu vou tentar quebrar pelo menos um pouquinho ali. Porque não é possível que pelo menos meia dúzia de pessoas não queiram resolver o problema de outra forma. O que não dá para a gente continuar da mesma forma, com o NPS lá embaixo, satisfação absurda. O que vão botar o quê? 50 atendentes, 50 call centers, entendeu? Então, assim, é isso, pessoal. A gente precisa de pessoas disciplinadas, de um time bom para causar a ruptura. E, às vezes, a ruptura ela vem de onde nem se espera. Pode ser que seja outro modelo. Mas o importante, pessoal, é a gente ter esse conceito na nossa vida em qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso daqui ficou muito marcado na minha vida e foi assim que eu fui como médico. É o conceito do porco espinho. Como cirurgião de ombro, eu fui presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Ombro e Cotovelo, me realizei profissionalmente, acho que saí no momento que eu estava bem na minha carreira, mas você tem que fazer aquilo que lhe desperta paixão. Aquilo que você se propõe a ser o melhor. E aquilo que vai pagar suas contas, porque ninguém vive só de brisa, né? Então é o conceito do porco espinho. Então não adianta nada aí de um ser linda, me dar paixão, acordar todo dia empenhado e tudo mais, eu ser o melhor health tech do Ceará e não ter ninguém para pagar. Vai quebrar. Não vai parar de pé. E esse outro cara é um cara sensacional, ele é um discípulo do Steve Blank, é outro livro que eu indico também, né? O Eric Ries, ele tem 2 livros, que é o Estilo Startup e Startup Enxuta, e ele fala muito desse ciclo rápido, né? De você ter a ideia, constrói, põe o produto na mão das pessoas, começa a metrificar, entende um pouco mais, pega os dados, aprende, e tem outra ideia em cima e vai. Uma hora você chega no Product Market Fit. E aí, pessoal, o plano de voo é essa loucura aí. Você acha que... Eu digo que é que nem Colombo saindo da América. Ele saiu para onde, pessoal? Para a Índia. E ele foi bater onde? No outro continente, sabe nem onde foi que chegou. E achava e deu o nome daquelas pessoas que estavam ali de índios, né? Então você começa sabendo de onde você saiu. Onde eu vou chegar, muito menos eu sei. Eu traço nossos objetivos por trimestres, por OKRs. Então, você tem que ter a ideia, tem que ter a estratégia, tem que planejar, mas você tem que ir pivotando ali, escutando o menino chorar ao longo do caminho. E aí se transforma nessa loucura aí, mas você tem que tentar segurar todos os pratos na mão e ir em busca de uma coisa que eles chamam de North Star Metric, que é a sua métrica norteadora. O que vai nortear o seu caminho? No Digital College. X alunos pagantes ou tantos % das turmas formadas em tanto tempo. Na IDUM, número de usuários na plataforma nesse primeiro momento. Quando lançar a versão Premium, número de usuários na versão Premium. Essa é a minha métrica norteadora. E minha terceira métrica é NPS. Eu estou resolvendo de fato o problema de alguém? As pessoas estão satisfeitas? E por último, o balde
vazando, que é o churn. Quantas pessoas estão entrando e estão indo embora? Está mais gente indo embora do que entrando, ou é um balde vazado muito grande? Então essas métricas você tem que entender. E medir. Se não tiver métrica, você não sabe tomar decisão. É tudo achismo. Aí senta com os sócios, aí cada um acha uma coisa diferente. Vamos olhar o que as métricas estão falando. E aí você tem um mínimo viável. Nem pode ser o mínimo, nem pode ser o viável. Tem que ter um produto no meio, né? E aí tem que ter muito cuidado com a abordagem do MVP. Não pode... pode ser qualquer coisa, mas não pode ser um MVP que é só uma roda e que não leva ninguém de um ponto A a um ponto B. Tem que ser pelo menos um skate, que leva alguém de um ponto A a um ponto B. Depois vai melhorando esse skate, depois vira algo mais robusto. Mas tem que fazer o motor girar. E na IDUM foi muito isso, a questão do histórico. Colocamos a questão da informação em saúde, o ponteiro não virou. Lançamos o histórico, em 3 meses saímos de 200 usuários para quase 10 mil usuários. E ainda tem coisas do produto para acontecer, para melhorar. Foi pensado no início, na verdade, outro ponto da proposta que... Foi o que fez o ponteiro virar. E é engraçado que pesquisa só serve para quem pesquisou. A gente foi só para dizer que a pesquisa não serviu de muita coisa. Mas você precisa pesquisar, para entender a opinião das pessoas. E aí, nesse contexto, o Gabriel me ensinou uma coisa muito legal, que é pesquisa qualitativa, que é análise psicológica da pessoa. Então, a gente gravou algumas pesquisas. Cara, essa pessoa não está falando a verdade. Ela está dizendo que é massa, que é legal, mas ela não usa. Então, você tem que ter muito cuidado com pesquisas do tipo sim ou não. Porque isso pode levar você a ter conclusões inadequadas. E tem que estar toda hora olhando e tentando melhorar. Todo dia eu estou lá com nossos designers melhorando as habilidades. Não tá bom, botei na mão do idoso, não ficou muito legal esse texto aqui. O problema é que é desenvolvimento, é integração, e aí é tempo, é dinheiro, né? Enfim, é muito fácil. Isso daqui é um framework que serve de metodologia ágil, eu acho sensacional. Existe Scrum, existe Kanban. Eu tenho usado muito Safe, né, que é tentar elencar tudo de vagões, né, você ter uma mola norteadora e fazer com que os vagões se conectem. A gente tem tentado isso. Está tendo aula de metodologia ágil. Estou falando disso tempo. Então, vale muito o conhecimento de... Meu mestrado foi todo feito em Scrum, né, em 2017, e quando nem se falava muito, então, refatoração entre as partes do device. Então, Scrum e refatoração se aplica a várias coisas diferentes, né? Então, não é só a gerenciamento de projeto em si, né? Então, eu acho que vale a pena para a nossa própria vida, para poder resolver os nossos problemas, né? Você lidar com opiniões diferentes e resolver as coisas rápido, entender o que é importante e é urgente, o que é importante, mas não é urgente, né? E o que não é importante nem urgente, né? Tem um framework que fala muito disso. Se é importante, é urgente, resolva logo. Se é importante, mas não é urgente, programe para resolver. Se é urgente, mas não é importante, delegue. Se não é importante nem urgente, deixe que isso daí não vai impactar em muita coisa. Então, os OKRs é como a gente hoje toca as nossas sprints, é por trimestre. Então, a gente tem as métricas que vão nortear para saber se a gente está atingindo ou não. E a gente tem um backlog de desenvolvimento. E aí, para isso, de cada objetivo que você traça, você tem indicadores de performance para dizer se você atingiu ou não o objetivo. Tem os KPIs. Então, meu KPI cirúrgico era não ter infecção. Então, a minha meta era para toda cirurgia que eu fizesse o paciente não infeccionar. Meu objetivo, meu resultado-chave era que o cara saísse da cirurgia melhor do que ele entrou, ele mexendo pelo menos o braço. Então, para a sua função, para a sua startup, existe um objetivo e existe um indicador de que você atingiu ou não aquele objetivo. Se você fizer isso daí, você tem um fit com o mercado. O Dr. Diogo Rolim tinha um fit com o mercado que eu não precisava fazer propaganda, os meus pacientes que eu operei me indicavam para os demais.
E aí era um Product-Led Growth. E aí a minha agenda ficava cheia. No conceito de startup é o que eu vou fazer para poder resolver o problema e eu não gastar nada com marketing, com nada, e o cara diz, olha cara, olha que sensacional isso daqui, ó, tá resolvendo a minha vida. Aí o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ele cai. E o tempo de vida naquela plataforma, ele aumenta, que é o Lifetime Value, que é o LTV. Então, outra métrica que a gente tem que ter enquanto startup é lá LTV sobre CAC. Buscar atingir a sua North Star Metric, como eu falei. Então, alguns exemplos aí, no nosso caso é número de usuários premium, já falei. Aqui Netflix é tempo gasto na sessão, assistindo vídeos, né? No Amazon é o número de ordens, no Salesforce é o número de dados pelos usuários. Então, cada empresa tem que definir muito bem qual que é a métrica norteadora. E não existe startup que não cresce. Elas são bichos feitos para crescer. Como que eu promovo esse crescimento? Sendo um Product-Led Growth, né? Utilizando marketing, automatizando, fazendo testes e análise. Então o Growth Hacking ele prega isso, né? Ele pega um conjunto de ações que fazem que o seu produto cresça de forma rápida e escalável. E que isso impulsione a gasolina do carro. E aí você tem que ter conhecimento dessa série de coisas e ter um time lhe apoiando. Hoje a gente tem um time de Growth, né? Ter um time apoiando você a fazer todas essas pontas. Eu tenho todas hoje do jeito que eu queria? Quase. Tem umas pontas aí que a Engagement não presta serviço e que está meio pendente, mas a gente vai corrigir. Então, você tem que ter um time bom por trás. E montar um time in-house no startup que está começando é muito difícil. Então é melhor você contratar alguém que saiba fazer isso com maestria. Não precisa ter tudo isso, mas você tem que... os canais eles se auto-integram, né? Hoje não tem um canal isolado, né? Então eles se conversam. Então ter as pessoas que entendem de como fazer isso da melhor forma é muito importante. E isso é o funil habitual. Todo produto ele começa com aquisição de clientes. Depois você ativa, depois você tem que manter. Então o Dr. Diogo Rolim, eu tinha que, no começo, como é que eu adquiria pacientes? Dando plantão na emergência. Aí o cara conhecia, pô, esse cara é educado, esse cara puxa a cadeira, o médico plantonista não faz isso. Ah, doutor, onde é que o senhor atende? Não, eu atendo aqui, ó. Me busca semana que vem. Aí é a aquisição do cliente. Aí o cara diz, poxa... Aí você vai e ativa, diz, ó, eu peguei o telefone desse paciente, liga para ele se ele quer agendar. Depois que você atendeu bem, você retém. E aí ele começa ali referenciar para outros pacientes. Pô, eu fui no médico, puxou a cadeira, me escutou, olhou no meu olho, olha só que coisa louca, né? O médico puxar a cadeira, olhar no olho é um diferencial para ser referenciado, mas é. E ninguém ensina isso na faculdade, que eu fico mais louco ainda, né? Isso vai trazer revenda. Mas como fazer isso num produto para startup? Como adquirir clientes, como ativá-los, como retê-los, como eles irão referenciar o seu produto. E isso daí, ele vai dizer para os outros se ele realmente gostar daquele produto. E esse é o desafio que, dentro do desenvolvimento de uma startup, você tem máquinas a serem desenvolvidas ao longo do tempo. Primeiro, você precisa de dinheiro para poder tirar a ideia do papel e colocar ela. É a máquina financeira, é quem sustenta tudo. Então, muita gente, cara, não precisa de dinheiro. Cara, como é que eu vou contratar os desenvolvedores? Como é que eu vou contratar a empresa de marketing? Precisa de dinheiro. Tem que ter. E isso é uma coisa que eu fico muito com raiva, porque tem dinheiro de fato. E aí tem um vídeo do Ayrton Senna que ele é sensacional, que ele diz que no começo todo mundo duvida e aí são só os familiares. É tal do FFF, Family, Friends and Fools. E aí eu digo que eu fui muito abençoado, porque os meus anjos de fato são anjos, porque eu já era para estar quebrado. E assim, eles estão acreditando muito mais porque eu falei assim, cara, confia em mim aí, porque eu não larguei a medicina à toa, mas nós tá na incerteza. O nome do mercado é mercado de venture capital. Pode quebrar, pode não dar certo, né? E ter funding, Na verdade, a maioria quebra. 99%. O famoso 8 ou 80, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. No Ceará a gente diz ou é calça de veludo ou popô de fora, Exatamente. né? Então, não é fácil.
Mas você precisa de uma máquina financeira, você precisa de uma máquina de produtos, e para fazer uma máquina de produtos você precisa de uma máquina de people, de pessoas fazendo um produto que preste. E depois você precisa de uma máquina de growth, que é isso daqui. Então, se essas máquinas não funcionam, também acabou. E elas estão interligadas. Sem dinheiro você não contrata gente, sem gente você não faz um produto que preste, sem um produto que preste você não cresce. E é difícil, porque não tem gente querendo injetar dinheiro, tem os empresários daqui querendo comer 30% da sua empresa, os fundos lá de fora só querem investir nos bonitinhos de Harvard e de Stanford. Pô, cadê o Ceará, cara? Nós somos a maior economia do Nordeste. Então, isso me incomoda, de fato, me incomoda. Se um dia eu der certo, eu gostaria muito de injetar dinheiro no ecossistema daqui e ver pessoas que estão começando e lembrar do quão difícil foi para mim. Não está sendo fácil. Mas, cara, é louco, porque você não quer parar. É quase como um sócio meu ligou para minha esposa: está tudo bem com ele? É duro, porque você escuta disso daí, né? Teve um paciente que eu operei, aí eu estava vendo um dos últimos pós-operatórios. Que pena, né? Um grande cirurgião, né? Parou de atender. Como que diz assim, né? Tá assim. Pode ser que seja, né? Só o tempo vai falar. Mas é uma coisa que eu estava comentando com o Antônio e com o Daniel, assim. Minha filha tem 1 ano de idade. Quando eu tomei a decisão, minha filha tinha 2 meses. E foi uma coisa que eu falei para minha esposa. Eu estava muito bem financeiramente quando eu tomei a decisão. E tava tudo no canto, sabe? Às vezes tu chegou e deu um tapa na mesa e jogou tudo pro ar, né? Cara, mas eu não queria chegar na minha velhice e me perguntar todo dia como teria sido. Ter a oportunidade de conhecer pessoas como vocês, pessoas como eu estou conhecendo, você, o Antônio, o Thiago, Paulinho. Cara, para mim isso já está pago. Eu tenho tido a oportunidade de pessoas jovens, intensas, inteligentíssimas, que eu aprendi a admirar. Isso para mim está pago. Se conseguir fazer algo que resolva de fato a dor, melhor ainda. Se conseguir dar muito emprego a muita gente, poxa, sensacional. Mas quanto é gratificante ver o quanto que o Ceará tem pessoas diferentes. Muito legal. O Anderson, que é um dos meus anjos, poxa, o cara tem 10 anos menos do que eu. E me dá porrada, e me dá dica, e me dá feedback, e eu tô lá ouvindo, porque ele sabe mais do que eu, e muito. Nesse contexto, eu vou dar porrada nele na anatomia do ombro, né? Mas... assim, é muito legal isso, cara. É muito legal. Então, assim, não tem idade para ser experiente. E já tem caras que estão com 30 e poucos anos e já fizeram 2, 3 exits. Que já estão como VC. Então, e estão empregando, sei lá, quantas pessoas, né? Então, isso é muito legal. Então, é isso. Tem que fazer a roda girar. Tem que ter um produto... Tem que melhorar a qualidade, tem que resolver o problema. E é essa loucura aí, para você vender o seu produto. Não adianta ser só Ads, não adianta ser só Google, não adianta ser só Outbound. Aí o cara tem que saber de finanças, de cap table, de jurídico, tem que saber de cultura, de time, de marketing. Cara, eu não sabia nada disso. Meu irmão, é tanta palavra, e é engraçado que eu fui escutar um pitch essa semana com um dos nossos investidores, que quando é Health Tech ele me chama para ouvir o pitch. E aí o cara ouviu o Galo cantar e disse que tinha uma startup, né? Tava no PowerPoint ainda, querendo captar, já queria captar $2 milhões. E aí, quando perguntou isso, cara, qual que é o teu modelo de negócio? É B2B, B2B? Eu não gosto dessas siglas em inglês. Startup é o quê, né? Então, assim, é a mesma coisa do Resident R1 querer operar. Se a primeira pergunta que eu perguntava é: onde é que corre o nervo debaixo de onde tu vai cortar aí? Perdeu a cirurgia. Vai estudar, na hora que tu souber onde é que corre os vasos e os nervos, aí eu deixo tu cortar.
Não adianta ser só o osso. Ele sabia tudo, como é que ia emendar o osso, o quebra-cabeça, a placa, quantos parafusos. Eu disse, cara, e o caminho para tu chegar lá no osso? Não sabia. Essa é startup. O cara já sabe como é que ele vai virar um unicórnio. Mas na hora que você pergunta o modelo do negócio, como é que ele vai vender, se é B2B, se é B2C, lembro como se fosse hoje a discussão com o Marco. Ele disse, cara, tu é B2B ou é B2C? Eu disse, cara, eu sou B2C. Ele, mentira, não é, pô, tu é B2B2C. E eu falei, aceito. Sim, senhor. Isso é muito legal. Discutir com pessoas que você confia, que você acredita, que você respeita, isso é muito legal. E ter a humildade de dizer, cara, não sei, eu quero aprender, me ensina aí. E aí você precisa saber disso, porque você precisa entender quais são os canais. Existe uma estratégia chamada go-to-market. Então, é uma persona, um produto e um canal. Porque você tem um recurso escasso. E aí, nesse contexto, foi muito legal que a gente foi descobrindo quem era a nossa persona. Que é a mamãe. O Macharão não cuida da saúde. Não cuida. A mamãe, ela sabe o cartão de vacinação dos filhos, ela sabe da saúde dela, só o Marco que era uma exceção. Mas a mamãe, mulher, e a mulher, depois que ela vira mulher, ela tem que ir, tô mentindo, que as mulheres que estão aqui, tem que ir todo ano no ginecologista, não é isso? Tem que fazer ultrassom todo ano. Cadê aqueles papéis, as pastinhas? Tem? Mas não tem que ir todo ano? E quem é que lembra vocês que tem que ir no ginecologista? E onde é que vocês já podem deixar a consulta do ano que vem marcada? Tem isso? Nós temos 67 milhões de mães no Brasil. Cara, 67 milhões de pessoas não cuidam da saúde, não sabem o dado. Faz ultrassom todo ano, prevenção e PET. Não é possível que eu vá resolver o problema de 0,1% desse povo aí. Aí eu sou incompetente, mas pode ser que eu seja. Mas público tem, o problema existe, agora é a nossa capacidade de resolver o problema. Faz exame de sangue 2 vezes por ano, mas não sabe os resultados históricos desse exame. Não sabe se estava bom, se estava ruim, não sabe como melhorar. Do que adianta também ter métrica e você não saber como usar a métrica. É aquele ponteirinho lá das rotações. Um monte de gente não sabe para que serve, mas bate o motor se acelerar demais. Então, pessoal, esse é o desafio da startup. E não pode ser difícil, tem que ser intuitivo. Toda vez que a gente lança uma nova feature, eu boto na mão da minha filha. Não tá do jeito que eu quero. Eu chego pros UX e digo assim, minha filha não conseguiu usar ainda o aplicativo. No dia que ela saber andar todinho o aplicativo sem saber ler o mínimo, aí nós estamos sensacional. Eu sou muito chato com relação a isso daí. E aí você tem que saber o quanto você é chato para ter um produto próximo da perfeição e que a gente tinha uma... E aí eu vou de novo remeter como cirurgião, que a gente dizia que o bom é inimigo do ótimo. Então às vezes você fica furando ali o osso um monte de vezes, depois está uma tábua de pirulito e aí quebra. Numa vozinha que tem um osso porótico. Então você tem que saber o limite para ir à frente. Aí não, vamos deixar para trás, melhora a usabilidade, vamos para a próxima feature. Então, tomar essas decisões, todo dia eu tomar a decisão. E isso é que é difícil. É você tomar, aí tem outro livro que é bem legal, que é o ponto de inflexão. Ponto de inflexão é um cálculo na matemática que você não consegue retroagir. Depois que tomou a decisão, acabou. Então, esse livro é muito bom, o Traction. Também indico para saber como você tracionar. E ele diz que no começo da startup, 50% do tempo é produto, 50% é tração. É você entender como você vai tracionar. Então, de manhã eu estou lá com os UX discutindo e depois reunião para poder tracionar. Porque se você não está crescendo e não está tomando feedback, também não vai parar de pé. Pelo menos que o pessoal esteja falando mal. Você está falando mal por quê? Está ruim por quê? Então, vamos melhorar. E aí, pessoal, eu já estou encerrando aqui para a gente bater mais papo. Cuidado com a vaidade, né? Eu fico sempre me perguntando, poxa, foi com humildade, né? A maioria das grandes empresas, elas quebram por falta de humildade em reconhecer a ameaça ou reconhecer que ela não está mais no topo, né? Então, esse ciclo tem que ter muito cuidado. Excesso de confiança com os devs,
você querer mais, então é também saber a hora de parar, dizer, a cirurgia acabou, chega, vamos fechar o paciente, senão ele vai morrer. Ele está anemiando, está chocando. Isso eu dizia muito para os residentes. Não, chefe, vamos aqui, vai ficar melhorzinho assim. Os caras, vamos fechar, senão vai infectar. Negação de riscos e perigos. Então você tem que estar toda hora. Cara, qual é o risco? Pode me copiar, né? Qual é a barreira? Não tem nenhuma barreira, né? Ou os dados vão vazar. Então a gente está seguro com relação a isso. E aí tem que ter cuidado para não correr atrás do prejuízo, que aí você já está na ladeira abaixo, que é correndo desesperadamente por salvação. E aí muito cuidado com a máquina financeira. Então você tem que fazer os steps do fundraising para você estar sempre, porque senão a cabeça pensando em conta, meu irmão, é uma desgraça. E aí é quando você morre. Então muito cuidado. Esse é outro livro do Jim Collins, eu indico a série inteira dele. Feitos para vencer, feitos para durar, como as gigantes caem, e vencedoras por opção. Porque senão vira uma blockbuster da vida. Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix e não fez. E foi engolida. E isso daí é o tempo, né, que aconteceu hoje. A Netflix hoje tem a sua própria produtora. Então, pessoal, de lição, sempre humilde. Olhe para o mercado, sempre olhando para o retrovisor. Olhe à frente, mas não esqueça que tem 2 orelhinhas no seu carro. Eu digo que é um Fórmula 1, mas um Fórmula 1 não tem retrovisor. Anda a 300 por hora, mas tem retrovisor. Cuidado para não passar direto e bater no muro. Com humildade. Era dia de chuva, o cara já tinha morrido, foi correr, é ruim. Então, às vezes é hora de você não correr aquela corrida. E ter essa sabedoria é difícil. Porque você está tão na ânsia de ganhar, e às vezes você quer correr todas as corridas. E não precisa correr todas as corridas para você ser campeão mundial. Lembra lá da locadora? Então, investir em inovação. Uma frase que eu gosto muito é que a maioria das empresas irão se tornar empresas de tecnologia. Então, não interessa como você vai fazer, a tecnologia vai estar do seu lado. Ela vai ser um meio propulsor do seu negócio. Seja contratando, seja desenvolvendo tecnologia proprietária. E sempre fala-se muito de lifelong learning, né? Agora, né? Pessoal, e o Taleb, ele fala da antibiblioteca de Humberto Eco. Nós nunca iremos conseguir absorver o tanto de conhecimento que sai. Então, sempre nós seremos uns imbecis. Tem mais conhecimento do que a gente consegue absorver. Então, tenha a capacidade de ouvir o outro, de aprender, de saber que você não sabe de tudo. Que é engraçado porque ele fez um experimento e diz que as pessoas que eram mais graduadas no mercado financeiro erravam mais nas previsões do que os inexperientes. Por quê? Pela soberba. E pessoal, gratidão. Eu costumo dizer que os encontros eles não são ao acaso. Eu decidi pela medicina porque eu encontrei um ortopedista quando eu fui fazer visita na faculdade de medicina. E esse era o cara que estava no plantão no sábado, no Frotinha da Parangaba, que me fez optar pela ortopedia. Eu decidi cirurgia do ombro porque eu encontrei um cara no curso para investidores que só tinham 2 médicos, que era eu e ele. E quando eu fui dar o meu primeiro plantão no sábado no Frotão, ele era ortopedista de plantão. E hoje é meu sócio. E a gente operou durante vários anos cirurgia do ombro juntos. Então, os encontros eles não são ao acaso. A gente está aqui por algum motivo. A gente só precisa descobrir qual é o motivo. E ter bom propósito, ter boa intenção. Lá no podcast do Davi, ele fala uma coisa que é bem legal. É jogar o jogo duro, jogado, mas jogar na bola, não jogar na canela. Não dê pisada na canela. Jogue duro, trava alta, chuteira, jogo de Copa do Mundo, mas jogue na bola. Eu acredito muito nisso. Eu posso até não gostar de você, mas pode ter certeza, eu vou dizer, cara, eu não gostei disso. Você vai ficar puto comigo, mas eu vou falar na sua cara. Assim, tem pessoas que não são assim, mas ninguém precisa ser igual. Mas valorize as pessoas que estão ao seu lado na jornada. Muito mais importante do que a guerra é quem está ao seu lado na guerra.